Boa noite, pessoal, seja todo mundo bem-vindo à nossa aula de marketing. Meu nome é Gilberto Suzuki e nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós já vimos de marketing, uma revisão do livro Princípios de Marketing de Philip Kotler. A definição de marketing é que marketing é um processo, que é um processo administrativo ou gerencial e social, nas quais indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação e troca de produtos entre si. E aí nós temos aqui alguns conceitos, como necessidade. Necessidade é um estado de carência percebida, ou necessidade é um estado de privação de uma satisfação básica. Já o desejo, de acordo com o marketing, eles são as necessidades que são permeadas pela cultura e pelas características individuais. Portanto, na ótica do marketing, o desejo não é uma coisa supérflua. O desejo é a manifestação da necessidade de uma pessoa que é influenciada pela cultura e também pelas características individuais dessa pessoa. Vimos também que o conceito de marketing é que marketing é a gestão lucrativa do relacionamento com o cliente. Então a palavra-chave do marketing não é propaganda, não é venda, não é lucro, mas relacionamento. Então quando uma empresa trabalha o relacionamento, nós dizemos que ela está trabalhando o marketing. E outro conceito importantíssimo que nós vimos até o presente momento é o conceito de satisfação. Quais são os dois elementos envolvidos no grau de satisfação? Então é a expectativa do consumidor e do outro lado o desempenho do produto percebido. Todo mundo que vai comprar um produto, que na ótica do marketing é um bem ou um serviço, ele tem uma expectativa. E depois quando ele compra aquele produto, aquele serviço, aquele produto ou serviço vai gerar, ele vai ter aqui a percepção do desempenho do produto percebido. Se a percepção, começa sempre assim pela percepção, né? Se o desempenho do produto percebido pelo cliente, ele atende a expectativa dele, ele vai ficar satisfeito. Se o desempenho do produto ficar abaixo da expectativa, ele vai ficar insatisfeito. Entretanto, se o desempenho do produto percebido for melhor, superar a expectativa do consumidor, nós dizemos que o consumidor ficou encantado. Então, teoricamente, encantar um cliente é superar a expectativa dele, que é uma coisa simples, mas que vai depender de muita vontade, a percepção de quem está prestando o serviço. Okay? Um outro elemento que nós vimos foi a questão de valor. O cliente compra aquilo que ele dá valor. Você compra aquilo que você dá valor. E na ótica do marketing, valor é quando a percepção do benefício é maior do que a percepção do custo. Pensa bem, você vai comprar algo. Se você acha que aquele algo ele vale ou não vale, vai depender da percepção que você tem dos benefícios. Se aquilo que você pretende comprar, na sua percepção, você fala assim, está caro, então a percepção do custo foi maior do que a percepção do benefício. Portanto, na ótica de quem está vendendo um produto, um serviço, nós temos que lembrar disso. Nós não vendemos produtos, nós não vendemos características, nós vendemos benefícios. Temos que mostrar os benefícios para o nosso cliente, ok? Uma outra concepção que nós vimos foi a concepção do composto de marketing, ou marketing mix, que foi desenvolvido pelo Theodore Levitt, que são os 4 P's. Então, o primeiro P é o P de produto. E produto, ele tem a ver com marca, ele tem a ver com personalidade, produto tem a ver com qualidade. E hoje em dia a qualidade, a percepção de qualidade, é que qualidade é aquilo que gera satisfação. É o novo conceito de qualidade, não na ótica técnica, mas na ótica de marketing do consumidor. Okay? Então, o produto, ter um excelente produto, uma boa marca, ele vai fazer um grande diferencial. O segundo P é P de preço. Preço, nós já vimos, ele tem basicamente 2 estratégias. O que nós chamamos de desnatamento ou skimming, é quando uma empresa lança um produto com um preço alto e à medida que ele vai lançando novos produtos, ele vai baixando o preço. Então, o desnatamento é uma estratégia de uma empresa que trabalha com preços altos. Okay? Nós temos exemplo clássico, que são os produtos da Apple,
né? Os iPhones são produtos em lançamento extremamente caros e que com o tempo eles vão diminuindo de valor. A outra estratégia que nós temos é o que nós chamamos de penetração de mercado. O que é penetração de mercado? É a estratégia de preços baixos. A empresa trabalha com preços acessíveis. É possível ter lucro? Sim. É importante que a empresa ela trabalhe o que a gente chama de economia de escala. Então, ela tem que trabalhar grande quantidade para compensar e ter um lucro em relação a esse mercado. Ok? Então, nós temos produto, nós temos preço, nós temos praça, que tem a ver com a distribuição, e a distribuição é muito importante. Não adianta você ter um mega produto, você faz uma grande propaganda e você não tem como distribuir, não chega na ponta do consumidor, ok? Então nós temos vários elementos, nós temos aqui o fabricante, a indústria, temos o distribuidor, temos o varejista e temos o consumidor final. Então a logística é um elemento fundamental. O conceito de logística é ter a quantidade certa do produto certo na hora certa. Então é muito importante a empresa trabalhar a logística, a distribuição. Ele pode ser um grande diferencial. Hoje, nesse período de pandemia do coronavírus, a empresa que trabalha a logística, que trabalha a distribuição, nós temos a empresa Amazon, que é hoje a empresa mais valiosa do mundo, ela trabalha muito forte a distribuição. Ok? Então nós temos produto, temos o preço, temos a praça e temos a promoção. E dentro da promoção, academicamente falando, nós fazemos uma diferença entre propaganda e publicidade, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Porque lá fora no mercado, as agências de publicidades, eles confundem muito, é uma questão de nomenclatura. Mas dentro da academia, nós dividimos a diferença entre propaganda e publicidade. Propaganda é aquela divulgação que é paga. Então, aquela propaganda que você paga nos jornais, nas revistas, enfim. E a divulgação não paga é o que nós chamamos de publicidade, né? Então, uma empresa desenvolve um trabalho social, aí um órgão, uma mídia, um jornal impresso gosta, ou então uma televisão faz uma divulgação, não cobra. Então nós temos aqui o que nós chamamos de publicidade, ok? Então essa é a diferença de propaganda e publicidade. E dentro da promoção nós temos aqui as relações públicas, que é um profissional na área de marketing, de divulgação, relações públicas. Ele representa a empresa, representa a imagem da empresa. Normalmente ele aparece quando surge uma crise. Enfim, então ele é responsável pela divulgação, pelo fortalecimento da imagem da empresa. Ok? E nós temos as vendas diretas, o vendedor, que trabalha de porta em porta. Então, esses são os 4 P's. Ainda hoje, nós consideramos muito importante o Max Mix, porque a empresa que trabalha em harmonia, os 4 P's, focado em dar satisfação, focado em proporcionar valor para o cliente, ele consegue manter um bom relacionamento. Vamos falar agora de planejamento estratégico. Planejar significa pensar antes de agir. E a palavra estratégia, que veio do militar, significa arte do general. O general, para ele vencer uma batalha, ele precisa conhecer o seu adversário, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então ele trabalha a questão de você conhecer o meio ambiente externo e interno. Então, quando nós falamos em estratégia, nós estamos falando de longo prazo. E quando nós falamos de planejamento, estamos falando do ato de pensar antes de agir. É o estabelecimento de metas, enfim. Dentro da administração, nós vimos que o administrador, ele precisa planejar, ele precisa organizar, ele precisa liderar e ele precisa controlar. O planejar é o pensar antes de agir. Planejar é estabelecer metas, estabelecer diretrizes e ações. Aí nós temos aqui o conceito de organizar. Organizar é dividir tarefas, dividir responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Então isso tem a ver com a organização. O terceiro elemento é o elemento liderar. A liderança é você influenciar positivamente, é você motivar,
é você fazer com que as pessoas façam aquilo que você acha importante. Então a capacidade de liderança é a capacidade de unir uma equipe em prol do mesmo objetivo. E finalmente nós temos o controlar, que é averiguar, checar, acompanhar, para saber se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não. Então, dentro desses 4 conceitos de administrar, uma das coisas importantes é o planejamento estratégico, que tem a ver com estratégias e diretrizes de longo prazo dentro de uma empresa. O professor Michael Porter, professor da Universidade de Harvard, ficou mundialmente famoso através do conceito do que ele chamou de competitividade, a empresa competitiva. E a empresa competitiva, ele trabalha basicamente 3 estratégias genéricas que ele chamou. A primeira estratégia é a estratégia de diferenciação. É uma empresa que tem uma marca, ela tem um serviço diferenciado, ela tem alguma coisa diferente das outras empresas que ela se destaca. É um diferencial. Geralmente tem um pouco de exclusividade a marca e geralmente eles não estão preocupados com o preço. A outra estratégia, Porter fala, que é a estratégia de custos. Ou seja, você vai trabalhar com custos. Então, o que é trabalhar com custos? É trabalhar com preços baixos. Então, por exemplo, você pode ser um profissional, oferecer produtos ou serviços e trabalhar com uma quantidade muito grande. Por exemplo, se você for um profissional liberal como um cirurgião dentista, por exemplo, o que é trabalhar custos? É você abrir uma clínica popular e atender diariamente 15, 20, não sei quantas pessoas. Então, naturalmente, você tem quantidade, você não tem qualidade no serviço. Então, é uma estratégia que você pode trabalhar, ok? Usando o mesmo exemplo, o que seria um cirurgião dentista que trabalhasse diferenciação? Então é você ter um consultório num prédio de luxo, num bairro de luxo, você tem uma especialização que só você tenha, então você tem um diferencial em relação às outras pessoas. Não significa também necessariamente que você trabalha só com preços altos, você pode focar em uma determinada área, ser muito bom naquilo e ter um diferencial. E a terceira estratégia de Michael Porter é o que ele chama de segmentação de mercado. Ou seja, você não consegue abranger todo mundo, todas as classes sociais, todas as pessoas. Então você precisa segmentar o mercado, ser bom naquele mercado. E é uma estratégia interessante, porque trabalhar diferenciação ou trabalhar custos, dependendo, você não tenha, sei lá, condições financeiras, mas você pode trabalhar um segmento, um nicho de mercado. Você escolhe um mercado, um nicho, e aí você pode focar nesse nicho. Ok? Então essas são as estratégias de Michael Porter, chamadas estratégias genéricas. Então, ou você trabalha diferenciação, ou você vai trabalhar custos, ou então você vai trabalhar segmentação de mercado.